Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de janeiro, domingo da segunda semana do tempo comum. Peçamos ao Senhor que o nosso coração esteja disponível para acolher a sua palavra. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 35 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diante do Evangelho de hoje, nos deparamos com uma pergunta fundamental. A pergunta que os discípulos direcionam a Jesus: Onde moras? Onde mora Jesus? Poderíamos nos perguntar. Nós, a partir do Evangelho, percebemos esta cena em que São João Batista observa Jesus a passar e anuncia aos 2 discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. E ambos, os discípulos, se animam e seguem Jesus, se colocam a caminho, vão seguindo. O mestre procura saber o que eles estão procurando. E a resposta a esta pergunta sobre onde ele mora, Jesus que pergunta aos discípulos: O que procurais? E eles respondem: Onde moras? Jesus não lhes dá a informação exata. O que ele faz? Ele convida a conhecer por si próprios. Eles são convidados a conhecer Jesus, a sua vida e onde ele mora. Foram e ficaram com ele naquele dia. André, um dos 2 que estavam com João, convida seu irmão Simão para conhecer o Mestre, conhecer Jesus. Nós somos convidados a conhecer o Mestre, Jesus Cristo. Segundo o Evangelho de João, temos aí um germe da comunidade de Jesus. Esta comunidade viva e atuante. Começa com a experiência de 2 pessoas que fazem
a experiência de conviver com Jesus. Com o seu testemunho e o seu convite, outros vão se integrando ao grupo, a esta pequena comunidade. Os dois querem partilhar a experiência e convidar os outros a fazerem parte dela também. Por isso o André, ele vai ao encontro de seu irmão Simão Pedro. Olhando ainda para o Evangelho, as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho, no Evangelho de São João, consiste em uma pergunta: o que vocês procuram? Amados irmãos e irmãs, esta pergunta é uma pergunta que toca a nossa própria existência. Tal pergunta pode ser dirigida a cada um de nós hoje. O ser humano, em sua história, sempre procurou algo: um emprego, melhores condições para a vida, sentido para a própria vida, a própria existência. No entanto, quem não olha para o horizonte e não deixa essa realidade, não procura buscar, deixa de buscar, geralmente vai perdendo o sentido da própria vida. Além da busca das coisas desta terra, nós devemos com toda certeza reconhecer que as pessoas procuram alguém com quem conviver. E foi esta experiência que André procurou levar a Simão Pedro, ao seu irmão Simão Pedro, dizendo a ele que encontramos o Messias, nós encontramos aquele que é o ungido do Senhor. O que nós devemos reconhecer a partir disto? A iniciativa primeira de passar ao nosso encontro, de vir ao encontro de cada um de nós, é uma iniciativa de Deus. É Deus quem vem e espera de nós uma atitude, uma resposta. E foi o que aconteceu na vida dos discípulos. Hoje também nós somos convidados. O Evangelho está em profunda sintonia com a primeira leitura deste domingo, a leitura do profeta Samuel, o livro de Samuel, que fala da vocação de Samuel. É o Senhor que chama Samuel, Samuel, e o pequeno Samuel que se coloca em prontidão, a tal ponto de dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Que os nossos ouvidos se abram à voz e à palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.